I see AI presenting transformational opportunities. It may be the technology that can bring down the inflation. Sejam bem-vindos, amigos e amigas investidores. A inteligência artificial está provocando uma transformação profunda na economia e está gerando uma oportunidade de investimento única, que só surge uma vez por geração. Essas não são as minhas palavras, mas sim as palavras do CEO da BlackRock, Larry Fink. Fink é frequentemente referido como a pessoa mais poderosa de Wall Street, e quando ele fala, vale a pena prestar atenção. Ele é o fundador e o CEO da BlackRock, uma empresa cujos ativos sob sua gestão já ultrapassam a marca dos 10 trilhões de dólares. O cargo de Fink no topo da BlackRock proporciona a ele uma visão verdadeiramente exclusiva do mercado de ações e da economia. É por isso que eu prestei atenção quando ele recentemente falou sobre algo que tem o potencial de alterar completamente não apenas o mercado de ações e a economia, mas também a maneira como as pessoas e as empresas ganham dinheiro em um nível fundamental. Aqui está o que Fink disse sobre esse assunto. Earlier I mentioned how my time with clients have always energized me, and a topic that energizes so many of our clients is artificial intelligence. My team here knows that I'm a fan of dystopian movies and books. And I won't go down that road today, but I really can. I want to present today a more optimistic view. And I believe it's going to have some very large outcomes for long-term investing. I see AI presenting transformational opportunities. I've talked about how the collapse of productivity has been an essential issue in the global economies, and I believe it is an essential reason why we have such sticky inflation. I believe that AI has a huge potential to increase productivity, increase knowledge base, transforms margins across sectors. It may be the technology that can bring down the inflation. What I'm so confident in, AI has the ability to accelerate scientific discovery and change how humans live and operate and enjoy. Nos últimos anos, a tendência econômica tem sido de inflação alta. Em 2022, a inflação atingiu um pico acima de 12%, um nível que não era visto havia 26 anos. Embora a inflação tenha sido contida nos últimos meses, muitos investidores e economistas estão preocupados que possamos estar em um período de inflação persistente, já que a previsão de inflação para este ano ainda é de 4,95%, ou seja, acima da meta de inflação. Eu valorizo muito o comentário de Fink, pois ele nos ajuda a compreender as causas da inflação em um nível fundamental. Vamos usar um gráfico de oferta e demanda para ilustrar a mecânica de como a inflação funciona. Neste exemplo, usaremos o mercado imobiliário para demonstrar essa dinâmica, já que todos nós provavelmente alugamos ou possuímos um lugar para morar e temos uma compreensão básica de como esse mercado funciona. A linha de oferta representa a quantidade de casas disponíveis em um determinado mercado. Por outro lado, temos a linha de demanda, que não apenas representa o número de pessoas interessadas em comprar uma casa, mas também reflete a capacidade de pagamento de cada comprador. O ponto em que essas linhas de oferta e demanda se cruzam determina o preço pelo qual a transação ocorre. A inflação ocorre quando a oferta e a demanda estão desequilibradas. Isso aconteceu em 2020 e 2021, como resultado da crise provocada pela pandemia. No início da pandemia, com a queda da demanda, o governo brasileiro, por exemplo, reduziu as taxas de juros para 2%, em uma tentativa de aquecer a economia, e isso resultou em taxas baixas para se conseguir um empréstimo. Isso teve impacto significativo na capacidade das pessoas de pagar por suas casas, uma vez que o custo da dívida tornou-se mais baixo. Vamos supor que alguém faça um empréstimo de R$400 mil que deva ser pago em 20 anos para comprar uma casa. As taxas de juros têm um impacto enorme na acessibilidade do pagamento mensal. Com uma taxa de juros de 1% ao mês, o pagamento mensal seria de R$ 4.404,34. No entanto, se conseguirmos reduzir essa taxa de juros para 0,5%, a mensalidade cai para R$ 2.865,72. Agora, se as coisas ficarem realmente extraordinárias, como ocorreu em 2020 e 2021, podemos levar essa taxa de juros a 0,25% ao mês. Isso resultaria em um pagamento mensal de apenas R$ 2.218. Reduzir a taxa de juros de 1% para 0,25%
0,25%, resultou em uma redução de aproximadamente 50% no pagamento mensal. Em outras palavras, um comprador de casa agora pode pagar 50% a mais por uma casa simplesmente por causa dos juros mais baixos. Vamos voltar à nossa discussão sobre oferta e demanda. Com taxas de juros mais baixas, os compradores puderam pagar mais por suas casas, especialmente considerando que a maioria dos compradores utilizam financiamentos nas suas compras. Isso resultou em pressão inflacionária sobre o preço das casas. Em nosso gráfico, isso significa deslocar a linha da demanda para a direita. No entanto, essa é apenas metade da equação. Precisamos também considerar a linha da oferta em nosso gráfico. Essa linha representa o suprimento disponível desse bem específico para a compra. Nos últimos anos, tanto a linha de demanda quanto a linha de oferta foram afetadas. Antes da pandemia, havia uma abundância de suprimentos, com uma grande variedade de produtos disponíveis para escolha. No entanto, depois da pandemia, temos enfrentado uma situação diferente. O Brasil passou de uma abundância de suprimentos para uma oferta limitada. Nossas prateleiras de mercados ficaram vazias e houve escassez de carros. Os consumidores não podiam simplesmente entrar em uma loja e sair com o produto que desejavam. As cadeias globais de suprimentos estavam desorganizadas. Voltando ao exemplo do mercado imobiliário, o setor da construção foi duramente afetado pela escassez na cadeia de suprimentos. 90% dos construtores relataram ter sido negativamente impactados devido a atrasos e falta de materiais. Isso é evidenciado pelo deslocamento da linha de oferta para a esquerda. Podemos ver como essa combinação de aumento da demanda e diminuição da oferta resultou em uma enorme pressão inflacionária sobre os preços das casas. Eu reconheço que esse é um exemplo simplista em sua essência, mas ele demonstra os fundamentos de como a inflação funciona. Essa dinâmica de oferta e demanda se aplica a todos os tipos de bens e serviços, desde carros até alimentos, gasolina e tudo mais. Para controlar essa inflação crescente, o Comitê de Política Monetária, Copom, sob a liderança de Roberto Campos Neto, teve que tomar medidas drásticas. O Copom aumentou a taxa de juros em um dos ritmos mais rápidos da história do país, tornando mais caro pedir dinheiro emprestado. Isso reduziu a quantidade de demanda na economia, deslocando a linha de demanda para a esquerda, em direção a níveis mais normais. Essa ação do Copom tem tido sucesso em controlar a inflação no Brasil, que atingiu uma mínima de 3,16% em junho de 2023, o valor mais baixo em 2 anos. No entanto, a expectativa de inflação para 2023 é de 4,98%, ainda bastante alta, acima da meta anual de inflação. O Copom possui ferramentas focadas no lado da demanda da equação, para manter a inflação sob controle. No entanto, o lado da oferta também precisa ser aprimorado. Historicamente, tem sido difícil mudar o lado da oferta, o que leva muitos especialistas a acreditar que essa taxa mais elevada de inflação veio para ficar por um tempo. No entanto, Larry Fink tem uma visão diferente. Segundo ele, é aí que a inteligência artificial entra em cena. Para compreender o comentário de Fink, é necessário entender a relação entre inflação e produtividade na economia. A produtividade desempenha um papel importante na inflação, pois quando a força de trabalho se torna mais produtiva, produzindo mais bens e serviços a um custo menor por unidade, isso resulta em um maior suprimento desses produtos. Esse aumento na oferta exerce uma pressão para baixo sobre os preços e está associado a uma inflação mais baixa. Vamos dar um exemplo. Pense na comida que está na sua geladeira. A maioria dos alimentos tem origem nas fazendas, então vamos focar nesse setor. Na década de 50, a agricultura era extremamente intensiva em trabalho. Os agricultores contavam com ferramentas limitadas pelos padrões atuais. Provavelmente utilizavam arados puxados por animais em vez de motores. Algumas décadas depois, a tecnologia avançou e foram introduzidos tratores movidos a combustão. Isso tornou os agricultores mais eficientes, permitindo que produzissem mais unidades de alimentos por hora de trabalho. Ao longo do tempo, a tecnologia agrícola continuou a melhorar, e hoje em dia os equipamentos agrícolas são altamente avançados, parecendo mais cockpits de avião do que tratores tradicionais. Esses avanços tecnológicos levaram a aumentos na produtividade agrícola. Esse aumento na produtividade é evidenciado pelo fato de que entre 1975 e 2017, a produção de grãos, que era de 38 milhões de toneladas, cresceu mais de 6 vezes,
atingindo 236 milhões de toneladas, enquanto o percentual da população brasileira que vive no campo diminuiu de 50% para menos de 20%. Esse aumento maciço na produtividade teve impactos significativos na redução dos custos de alimentos ao longo dos anos. Em 2002, o brasileiro gastava, em média, 17,1% da sua renda em alimentos. Já em 2018, esse percentual caiu para 14,2%. Graças à tecnologia e ao aumento na produtividade, a comida se tornou mais acessível do que nunca na história da humanidade. Esse exemplo ilustra os impactos deflacionários que a tecnologia pode ter. Larry Fink argumenta que a inteligência artificial levará a aumentos na produtividade em toda a economia. Conforme a produtividade aumenta na economia, a linha de oferta é empurrada para a direita, o que reduz os preços. Em resumo, aumentos na produtividade resultam em uma maior oferta de bens e serviços, exercendo pressão para baixo sobre os preços. A tecnologia desempenha um papel crucial nesse processo, impulsionando a produtividade. A inteligência artificial tem o potencial de impulsionar ainda mais a produtividade em toda a economia, afetando os preços de maneira favorável. Isso explica por que Fink acredita que a inteligência artificial pode ser a chave para resolver a questão da inflação persistente. Agora que entendemos esse histórico, vamos abordar a pergunta de R$1 milhão, ou no caso da BlackRock, de 10 trilhões de dólares. O que tudo isso significa para os investidores e por que representa uma oportunidade de investimento única? Existem duas razões principais. A primeira está relacionada à relação entre a inflação e a taxa de juros, e, consequentemente, ao impacto nos preços das ações. Como discutido anteriormente, quando a inflação está alta, o Copom precisa aumentar a taxa de juros para combater essa inflação. O ano de 2022 evidenciou como o aumento da taxa de juros representa um grande problema para o preço das ações. Isso ocorre porque, à medida que a taxa de juros aumenta, as ações se tornam menos valiosas. Esse conceito é conhecido como o valor do dinheiro no tempo. Por exemplo, se você receberá R$1.000 daqui a 10 anos, quanto esse dinheiro vale para você hoje depende da taxa de juros. Com uma taxa de juros de 0,5% ao mês, o valor presente desses R$1.000 é de R$ 549,63. No entanto, se aumentarmos a taxa de juros para 1% ao mês, o valor presente cai para R$ 302,99. Observe como o valor presente diminuiu em 45% e a única coisa que mudou foi a taxa de juros. Todo investidor aloca seus recursos esperando recebê-los de volta no futuro. Mas, se o dinheiro valerá menos no futuro, as ações passam a valer menos hoje. Isso foi o que ocorreu em 2022, quando as taxas de juros na economia aumentaram, causando uma queda significativa no valor das ações. No entanto, se a inteligência artificial for bem-sucedida em ajudar a reduzir a inflação, é provável que as taxas de juros caiam a níveis muito baixos. Essa queda nas taxas de juros seria extremamente favorável para os preços das ações. A segunda razão pela qual a IA pode ser um divisor de águas para os investidores no mercado de ações é o impacto que ela pode ter na lucratividade das empresas. Uma forma de medir a produtividade de uma empresa é observar quanto do valor das vendas se transforma em lucro líquido para os acionistas. Quanto maior o lucro líquido de uma empresa, mais valiosa ela é, mantido todo o restante igual. Podemos ver isso ao comparar duas demonstrações de rendas hipotéticas, antes e depois da implementação da inteligência artificial. À esquerda temos a situação anterior à IA, e à direita, como as finanças da empresa poderiam parecer se a IA fosse bem-sucedida em torná-la mais eficiente. Observe como o lucro bruto da empresa aumentou. A ideia aqui é que a IA torne o processo de fabricação mais eficiente e menos custoso para a empresa na produção de seus produtos. Além disso, observe como os gastos com vendas gerais e administrativas da empresa são reduzidos após a implementação da inteligência artificial. Essa despesa abrange todos os custos associados à execução do negócio nos bastidores. Muitas pessoas acreditam que a IA será capaz de automatizar muitas dessas funções, resultando em custos mais baixos para a empresa. Pense em áreas como atendimento ao cliente, contabilidade e várias outras tarefas. Se a inteligência artificial puder automatizar essas tarefas,
será menos dispendioso para a empresa gerenciar seus negócios. Se olharmos para a linha do lucro líquido, veremos que a empresa, após a implementação da IA, se torna muito mais rentável. Embora ambas as empresas tenham o mesmo valor de receita nesse exemplo, a empresa após a IA é muito mais eficiente em suas operações e tem custos menores. Como resultado, o lucro é maior. Tudo o mais sendo igual, esse maior lucro deve tornar a empresa mais valiosa e aumentar o preço de suas ações. Enquanto muitas pessoas estão gastando tempo tentando prever quais ações serão beneficiadas pela inteligência artificial, o CEO da BlackRock, Larry Fink, está pensando de forma diferente. Ele acredita que todos os investidores que possuem ações de boas empresas estão prestes a se beneficiar das baixas taxas de juros que a IA provavelmente trará, juntamente com o aumento da lucratividade corporativa. Portanto, há um grande potencial de lucro com nossos investimentos em um futuro próximo. E não é preciso estratégias sofisticadas ou mirabolantes. Só precisamos continuar com nossos investimentos em boas empresas. E um futuro bastante promissor se desenha à nossa frente. Você ainda não está investindo e não sabe por onde começar? Vou deixar um card para o vídeo no qual indico 6 ações baratas neste mês para que você comece a estudar agora mesmo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like. E se investimentos e economia são assuntos do seu interesse, considere se inscrever. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima semana.